Olá pessoal, aqui é a Juliana Rezende e a gente vai começar um curso de análise combinatória e probabilidade. Recentemente a gente fez uma enquete no nosso Instagram e nessa enquete oferecia 2 cursos gratuitos, o curso de análise combinatória e um curso de matemática básica. A maioria optou por análise combinatória e probabilidade. Eu acho que essa matéria tem dado dúvida mesmo, né? É bem provável que isso esteja acontecendo. É uma matéria muito importante, mas é uma matéria que as pessoas têm muita dificuldade também. Eu vou tentar te mostrar a análise combinatória de uma forma um pouco diferente. Se você está pensando naquela análise combinatória que você viu no colégio, esquece. Aqui não vai ter nada de fórmula, nada de ficar desenvolvendo aquelas expressões com fatorial que não faziam sentido nenhum para você. Aqui a gente vai ver a análise combinatória de uma forma bem direta e com aplicação, da maneira certinha que o Enem gosta de cobrar. Além da análise combinatória, nós vamos falar sobre probabilidade. Então vai ser um curso completo que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então aproveita e deixa o seu like aí, vocês vão ver que é um curso que vai merecer isso. Se inscreva no canal para você poder receber as notificações também, né? Clica lá no sininho, porque é muito importante. Sempre que tiver uma aula nova, o YouTube vai te avisar e você não vai perder nada. Na descrição desse vídeo tem um link para você baixar uma apostila de análise combinatória e probabilidade. Uma apostila muito bem preparada, assim, de uma forma bem didática, para que de uma vez só essa matéria pare de ser uma pedra no seu sapato. Vocês vão ver como usar o conhecimento de análise combinatória e probabilidade para ganhar pontos preciosos no Enem. Além disso, no nosso canal a gente está com um projeto de divulgação de dicas. Toda semana a gente publica 2 dicas e são dicas bem curtinhas, bem rápidas e com aplicação em exercício para que você consiga resolver problemas similares. Então não deixa o seu like aí e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu conto com vocês. Vamos embora para a aula? Nessa primeira aula nós vamos começar uma parte introdutória, vamos falar sobre os conectivos, quando que você tem que somar, quando você tem que multiplicar resultados, vamos falar do PFC, que é o princípio fundamental da contagem, e eu tenho certeza que você vai sair dessa aula com uma expectativa bem boa em relação a essa matéria. Vamos lá. Olá, nós vamos começar então o nosso curso de análise combinatória e probabilidade. Nós vamos falar primeiramente sobre tudo que você tem que saber a respeito de análise combinatória para se dar bem na prova do Enem, nos demais vestibulares e em concursos públicos, se esse for o seu foco. Para a gente começar a falar sobre análise combinatória, a primeira coisa que você vai ter que entender é um negócio que a gente chama de conectivos. 2 conectivos vão aparecer em problemas envolvendo análise combinatória, o OU e o I. E é extremamente importante que você consiga diferenciar o que fazer em cada um desses casos. Eu vou te mostrar como que funciona e eu tenho certeza que com um pouquinho de prática você vai ficar craque nisso e vai conseguir distinguir sempre. Uma das dúvidas que mais aparece quando eu estou dando aulas presenciais sobre análise combinatória é relativa a essa parte. É muito comum o aluno me perguntar assim: tá, Ju, mas eu achei 2 resultados aqui, o que eu tenho que fazer com esses resultados? Eu tenho que somar ou eu tenho que multiplicar? Como eu disse, essa é a dúvida mais comum. Então, você não pode ter esse tipo de dúvida na hora de resolver os seus problemas de análise combinatória. Então, fique esperto aqui que eu vou te mostrar como que funciona. Nós temos 2 conectivos, o OU e o E. Na verdade, a gente fala I, né? O OU e o I. Sempre que aparecer esses 2 conectivos, você vai ter que parar e pensar um pouco. O OU, pra gente, ele significa união. Sempre que aparecer esse conectivo, você vai lembrar de união. Sempre que aparecer o I, você vai ter que lembrar de interseção. Então, o OU para nós significa união, o I, ele significa interseção. Como o OU, ele é união, ele está relacionado à soma. Então, sempre que aparecer esse conectivo, você vai pensar na soma. Quando aparecer esse conectivo aqui, você vai lembrar de multiplicar os resultados. Ah, mas como assim? Como que
como que esse tipo de pergunta pode aparecer para nós. Calma aí, que a gente vai chegar nessa parte. Por enquanto, eu só preciso que você entenda. Se na questão apareceu o ou, você vai somar os resultados. Se apareceu o i, você vai multiplicar. Como é que a gente pode pensar num exemplo para isso? Eu vou começar com um exemplo extremamente simples, só para você já ir se acostumando e tentar entender como que funciona. Daqui a pouco a gente já vai aumentando o nível de dificuldade. Mas dá uma olhada. Vamos pensar numa situação. Imagine que uma pessoa, ela precisa se vestir e ela tem algumas peças de roupas à sua disposição para poder compor, né, a sua vestimenta para sair. Vamos imaginar uma pessoa que tenha disponíveis 12 calças, imagina 12 calças, 8 camisas e 5 pares de sapatos. Eu quero saber aqui de quantas maneiras diferentes essa pessoa pode montar o seu vestuário, né, a sua vestimenta para sair. Lembrando que eu quero que a pessoa saia com um traje completo, ou seja, ela vai ter que escolher uma calça, ela vai ter que escolher uma camisa e ela vai ter que escolher um sapato. Vamos ver como é que isso poderia acontecer aqui. Tenta imaginar, ó, ela vai ter que escolher uma calça, vai ter que escolher uma camisa e vai ter que escolher um sapato. Para você poder pensar nessa estratégia, você vai pensar aqui nas possibilidades. Pensa bem, ela tem 12 calças à disposição. Então, ela pode fazer essa escolha de 12 maneiras diferentes. Ela pode escolher qualquer uma das 12 calças que ela tem disponíveis. Depois de escolher a calça, ela vai ter que escolher com qual camisa ela deseja sair. Então, para as camisas, são 8 possibilidades. E, por fim, ela vai ter que escolher o sapato. Nesse caso aqui, a pessoa tem 5 pares de sapatos para escolher. Então, o número de maneiras de escolher os sapatos é igual a 5. Observe que a gente tem 3 resultados ali. O que você vai ter que pensar agora? Agora você mesmo vai se fazer a pergunta. Você vai chegar aqui e vai pensar assim, o que eu vou fazer nesse caso agora? Eu vou ter que somar ou eu vou ter que multiplicar os resultados? Depende, pensa um pouco. Essa pessoa, ela tem que escolher uma calça e uma camisa e um sapato, ou essa pessoa vai ter que escolher uma calça ou uma camisa ou um sapato. Pensa aí, gente. Nesse caso aqui, qual o conectivo que a gente vai usar? Ela tem que escolher uma peça de cada ou ela pode escolher só uma peça? Imagina, a pessoa não pode sair vestindo só um sapato ou então vestindo só uma camisa. Como o conectivo aqui que a gente vai utilizar vai ser o i, ó, ela tem que escolher uma calça e uma camisa e um sapato. Como o conectivo em questão é o i, você vai ter que multiplicar os resultados. Então aqui, ó, você vai multiplicar. Agora é só a gente fazer a conta. Uma dica agora. Sempre que eu estou fazendo uma conta como essa, assim, ao invés de começar, lembrar uma multiplicação, tanto faz a ordem que você vai escolher aí para multiplicar. Como tanto faz a ordem, eu não perco meu tempo começando a conta por aqui. Eu começo sempre misturando 5 com um número par. Ah, mas por que você faz isso? Eu faço isso, gente, porque quando eu multiplicar o 5 por um número par, eu vou ter um múltiplo de 10. E aí a conta fica bem mais fácil. Dá uma olhada, ó. 5 vezes 8 dá 40. 40 vezes 12, fazer conta com zero assim, uma dica que eu te dou é, você ignora o zero e faz o 4 vezes 12. 4 vezes 12 é 48. Com o zero que a gente ignorou, vai dar 480. Então, pensa na situação. Se a pessoa tem à sua disposição 12 calças, 8 camisas e 5 sapatos, o número de maneiras diferentes que ela tem de se vestir é 480. Lembrando que a gente está considerando que a pessoa vai sair com um look completo, né? Uma camisa, uma calça e um sapato. Agora, pessoal, dá uma olhada num segundo exemplo. Imagina a situação. Uma pessoa vai a uma lanchonete e ela quer comer alguma coisa. Chegando lá, ela se depara com 5 opções de salgado. Então, não sei, imagina que lá tem coxinha, quibe, enrolado de presunto e mussarela, não sei.
Imagina que lá tenha 5 tipos de salgado. E que além dos salgados, eles também produzem 4 tipos diferentes de sanduíche. Aí aqui, a gente pode pensar numa pergunta diferente. Sei lá, imagina que a pessoa só tenha dinheiro para comprar um tipo de comida. Ou ela vai comer um salgado, ou ela vai comer um sanduíche. Repara, dá uma olhada na presença desse conectivo. Ó. Eu quero saber o número de maneiras de fazer um lanche, escolhendo um salgado ou um sanduíche. A presença daquele conectivo faz com que você tenha que somar os resultados. A ideia é bem simples. A pessoa em questão ela vai ter 5 opções de salgado ou 4 opções de sanduíche. Como apareceu esse ou, a ideia é você somar 5 mais 4. Então, de quantas maneiras diferentes daria para ela escolher alguma coisa para comer nessa lanchonete? 9. Repara, gente, a ideia não é complicada. Você deve se fazer a pergunta sempre. Qual é o conectivo que está sendo usado aqui? Se for o ou, você soma os resultados. Se for o i, você vai multiplicar. Como eu falei, esses aqui são exemplos bem simples. A gente vai ver exemplos mais avançados e vocês vão ver que essa dúvida vai aparecer. E sempre que ela aparecer, você tem que se fazer a pergunta. Se for ou, você soma. Se for i, você vai multiplicar. Essa ideia aqui desse princípio multiplicativo também é conhecido como PFC, Princípio Fundamental da Contagem. E esse princípio ele vai ser extremamente importante para a gente resolver questões, principalmente para aqueles alunos que, como eu, optarem por não usar fórmulas. Vocês vão ver que o tempo inteiro a gente vai usar o princípio fundamental da contagem. Então, vamos ver como é que essa ideia funciona. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui um exemplo de uma questão para você aplicar essa ideia do PFC. Essa questão é a questão 10 da nossa primeira lista do material que está disponível para download aí na descrição do vídeo. É a questão 10 da lista de exercícios de fixação. Vamos dar uma olhada. Um amigo mostrou-me 5 livros diferentes de matemática, 7 livros diferentes de física e 10 livros diferentes de química. E pediu-me para escolher 2 livros com a condição de que eles não fossem da mesma matéria. De quantas maneiras eu posso escolhê-los? Então, vamos tentar primeiro organizar o nosso pensamento aí. A questão fala que a pessoa ela dispõe de 5 livros de matemática, 7 livros de física e 10 livros de química. Ela vai disponibilizar 2 livros para serem emprestados. Só que ela colocou uma condição. Em análise combinatória, gente, é muito comum você ter um problema e nesse problema ele colocar alguma condição. A gente fala que isso é algum tipo de restrição que vai ter que ser atendido. Qual que foi a restrição desse problema? A pessoa pode pegar 2 livros emprestados, desde que os livros não sejam da mesma matéria. Então, por exemplo, mesmo que a pessoa queira, ela não pode pegar 2 livros de matemática, nem 2 livros de física e nem 2 livros de química. Então, como é que a gente vai ter que pensar nisso aqui? A gente vai ter que dividir caso a caso, tentar entender como que vai funcionar o problema aqui. Dá uma olhada. Tenta se colocar na situação e entender o que está acontecendo aqui. A pessoa, ela pode pegar emprestado um livro de matemática e um livro de física. Isso aqui é uma possibilidade. Só que não é a única possibilidade que serviria para nós. Ao invés de pegar um livro de matemática e um de física, a pessoa pode pegar emprestado um livro de matemática e um livro de química. Só que ainda não terminaram as nossas possibilidades. Pode ser matemática e física, matemática e química, mas pode ser que a pessoa não pegue nenhum livro de matemática. Ou seja, ela pode pegar emprestado um livro de física, um livro de química. Agora vamos tentar entender. São 3 casos separados aqui, ó. Esse aqui é o nosso primeiro caso. Esse aqui é o segundo caso. E esse aqui é o terceiro caso. A pergunta que você tem que se fazer aqui é o seguinte. Para poder escolher o livro de matemática, a pessoa ela vai ter 5 possibilidades, porque são 5 livros diferentes de matemática. Para escolher o livro de física, ela vai ter 7 possibilidades. Aí que vem a dúvida. Se a gente vai ter que somar ou se a gente vai ter que multiplicar os resultados. Lembra do que eu falei? Sempre que você tiver essa dúvida, você vai pensar. Essa pessoa,
ela vai pegar emprestado um livro de matemática ou um de física, ou ela vai pegar um livro de matemática e um de física? Pensa bem, ela vai ter que pegar 2 livros, um de matemática e um de física. Então, como o conectivo que a gente está usando aqui é o i, o que você vai ter que fazer com os resultados? Multiplicar. Então, para esse primeiro caso aqui, a gente vai ter 35 possibilidades. Vem para o segundo caso agora. Aqui a pessoa pode levar um livro de matemática e um de química. Para matemática, a gente já sabe que são 5 possibilidades. Para química, 10 possibilidades. Como a gente está usando o conectivo i, você vai multiplicar. 5 vezes 10 vai dar 50. Agora, o terceiro e último caso. A pessoa vai pegar emprestado um de física e um de química. 7 possibilidades para física, 10 possibilidades para química. 7 vezes 10, nosso resultado vai dar 70. Agora, a gente chegou a 3 resultados distintos. O que você vai ter que fazer? Mais uma vez, você vai ter que pensar na ideia do conectivo. É só você raciocinar. Como é que é a situação? A pessoa não pode levar um de matemática e um de física, um de matemática e um de química, um de física e um de química. É assim. Ou ela leva um de matemática e física, ou ela leva um de matemática e química, ou ela leva um de física e química. Então, se a gente usou o ou, o que você vai ter que fazer aqui? Vai ter que somar. 35 com 55, 35 com 50 dá 85. 85 com 70 vai dar 155. Tá vendo, gente? Não é nada assim de outro mundo. O que você tem que fazer é tentar ordenar o seu pensamento. Conseguir pensar de forma organizada, você consegue resolver esse tipo de problema. Qual que é um erro comum numa questão como essa? O erro comum é o aluno pensar assim: no total, quem vai emprestar tem 22 livros. Aí a pessoa vai lá e mistura, pensa assim: se tem 22 livros, para escolher o primeiro eu vou ter 22 possibilidades. Para escolher o segundo eu vou ter 21 possibilidades. Depois vai lá e multiplica os resultados. Está errado isso. Por que está errado assim? Está errado porque numa situação como essa, você está considerando que você está pegando os livros todos ao mesmo tempo, você está juntando tudo sem nenhum tipo de distinção. E aí na hora que você faz isso, quando você fala assim, para escolher o primeiro livro tem 22 possibilidades, e para escolher o segundo livro tem 21 possibilidades, você corre o risco de escolher 2 livros da mesma matéria. Como a gente não pode correr esse risco, você não pode fazer assim. Aproveita que a situação já está toda separada e usa isso. Pensa de forma ordenada que você vai conseguir resolver esses problemas. Aqui foi uma questão de fixação. Vou te mostrar agora uma questão que caiu há muitos anos no vestibular da UFMG. Você vai ver que é a mesma ideia, só que com um contexto um pouco diferente. Segura aí que a gente vai ver. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ver uma questão de um vestibular. Na verdade, uma questão antiga da UFMG, mas que retrata muito bem essa ideia do princípio fundamental da contagem. Essa questão, que vai aparecer aí na sua tela agora, ela é uma questão que está no nosso material. Não esquece de baixar no link que está aí na descrição do vídeo. Vamos dar uma olhada. Em uma lanchonete, os sorvetes são divididos em 3 grupos. O vermelho com 5 sabores, o amarelo com 3 sabores e o verde com 2 sabores. Pode-se pedir uma casquinha com 1, 2 ou 3 bolas, mas cada casquinha não pode conter 2 bolas de um mesmo grupo. O número de maneiras distintas de se pedir uma casquinha é... Galera, vamos tentar entender qual que é a ideia da questão. Numa sorveteria, existem 3 grupos de sorvete: o vermelho, o amarelo e o verde. São quantidades diferentes de sabores em cada um dos grupos. Só que essa sorveteria ela tem uma regra curiosa. Ela não deixa o cliente escolher 2 sabores de um mesmo grupo. Então, por exemplo, se você quiser tomar um sorvete de 2 bolas, colocando uma bola de morango e uma bola de frutas vermelhas, você não vai poder. Vai ter que misturar. Vai saber de onde que eles tiraram essa regra, mas a gente vai ter que cumprir. Então, vamos tentar organizar. Lembra, gente, que um dos segredos da análise combinatória é a organização. Mesmo numa prova que você tem pouco tempo para resolver as questões, é muito importante que você organize o pensamento.
Então, acompanhe aqui comigo. É assim, são 3 grupos. O grupo vermelho, ele conta com 5 sabores. O amarelo tem 3 sabores. E o verde tem apenas 2 sabores. O cliente que chega para consumir um sorvete nessa sorveteria, ele pode escolher sorvete com uma casquinha, né, com uma bola, com 2 bolas ou com 3 bolas. Aí a questão quer saber de quantas maneiras diferentes a gente poderia fazer um pedido nessa sorveteria. Mais uma vez, tá, gente? Talvez um dos erros mais comuns aqui é o aluno pensar assim: 5 com 3 dá 8, 8 com 2 dá 10. Tem 10 sabores na lanchonete. Verdade, são 10 sabores de sorvete. Mas você não vai poder misturar todo mundo assim por causa daquele problema. Não se pode misturar 2 bolas do mesmo grupo. Então como é que eu vou fazer? Você vai pensar caso a caso. Por exemplo, o primeiro caso é bem simples. O que seria o primeiro caso? O primeiro caso seria a situação em que o sorvete tem apenas uma bola. O sorvete tendo apenas uma bola, gente, é bem fácil de raciocinar. Você pode até fazer direto, é só você imaginar. A lanchonete tem 10 sabores de sorvete. Você vai precisar escolher um entre esses 10 sabores. De quantas maneiras diferentes você faz isso? 10. Agora, se você quiser pensar de uma forma um pouco mais detalhada, você pode imaginar. Como a pessoa vai pedir um sorvete com uma única bola, pode ser uma bola do grupo vermelho, uma bola do grupo amarelo, uma bola do grupo verde. Só que entende, é uma bola apenas que a pessoa vai poder consumir. Então vai ser uma bola do vermelho, ou uma do amarelo, ou uma do verde. Se aparece esse conectivo ou, a gente vai ter que somar os resultados. Então acompanhe comigo. Do grupo vermelho, são 5 possibilidades. Do grupo amarelo, 3 possibilidades. Do grupo verde, apenas 2 possibilidades. Como a gente usou o ou, a gente vai ter que somar. 5 com 3 dá 8. 8 com 2 vai dar 10. Guarda esse resultado aqui, porque daqui a pouco a gente vai ter que voltar nele. Pensa aí, lembra? Sempre que você tiver com uma certa dificuldade numa questão de análise combinatória, uma boa dica é você se colocar no lugar de quem está sofrendo aquela ação. Você, como cliente, você poderia, ao invés de pedir um sorvete com uma bola, você podia muito bem pedir uma casquinha com 2 bolas. E como é que ficaria? Seria aqui, o nosso segundo caso. Esse segundo caso, eu vou colocar aqui que a gente vai escolher 2 bolas. Aqui você vai ter que tomar um certo cuidado. Muito parecido com a questão anterior que a gente resolveu, da questão dos livros. Como é que funcionaria? Ao pedir 2 bolas, você poderia fazer assim, Você poderia consumir uma bola do grupo vermelho, uma bola do grupo amarelo. Lembra que não pode 2 do vermelho. Senão você poderia pensar em uma bola do vermelho, uma bola do amarelo. Não, do amarelo já foi. Uma bola do verde. Ou então você poderia pensar em uma bola do amarelo e uma bola do verde. De novo, é muito importante que você pense nos conectivos. Você vai consumir 2 bolas na mesma casquinha. Então teria que ser uma do vermelho e uma do amarelo. Uma do vermelho e uma do verde. Uma do amarelo e uma do verde. Vamos tentar descobrir o que vai dar isso aqui. Para o vermelho a gente já sabe que são 5 possibilidades. Para o amarelo são 3. Se a gente fizer 5 vezes 3, o resultado aqui vai dar 15. Vamos lá para o vermelho agora, vermelho e verde. Para o vermelho você vai ter 5 possibilidades. Para o verde você vai ter 2 possibilidades. 5 vezes 2 vai dar 10. E finalmente, para o amarelo e para o verde. Para o amarelo você vai ter 3 possibilidades. E para o verde você vai ter 2 possibilidades, resultando em 6 resultados diferentes. Aí observe, você vai pedir uma única casquinha com 2 bolas. O que a gente vai ter que pensar agora? Ou você pede uma bola do vermelho e uma do amarelo, ou uma do vermelho e uma do verde, ou uma do amarelo e uma do verde. Se a gente usou o ou, você vai ter que somar os resultados aqui. Vai ter que fazer 15 mais 10 mais 6. 15 mais 10 dá 25. 25 com 6 vai dar 31. Reserva esse resultado aqui que depois a gente vai precisar dele também. Guarda isso aí. Observa que não acabaram as nossas possibilidades.
A sorveteria te oferece uma outra possibilidade. Você pode pedir uma casquinha com 3 bolas. Como é que ficaria então esse terceiro e último caso? Então, terceiro caso aqui, 3 bolas. Aqui, gente, acontece uma coisa interessante. Se a pessoa pode pedir um sorvete com 3 bolas e não pode haver repetição do mesmo grupo, ela não pode pedir 2 bolas do vermelho, nem 2 do amarelo, nem 2 do verde, aqui a gente acaba tendo uma possibilidade só. Como assim? Se só existem 3 grupos de sorvete na sorveteria e ela vai pedir um sorvete com 3 bolas, a única possibilidade para ela é pedir uma bola de cada grupo. Ou seja, ela vai pedir uma bola do vermelho, uma bola do amarelo e uma bola do verde. Para o vermelho são 5 possibilidades de escolha. Para o amarelo são 3 possibilidades. E para o verde, 2. Entende aqui comigo, ó. Ela vai ter que pedir 3 bolas. Então é uma do vermelho, e uma do amarelo, e uma do verde. Se a gente usou esse conectivo, você vai ter que multiplicar os resultados. Confere aí. 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 2 vai dar 30. Então tem 30 maneiras distintas de se pedir um sorvete com 3 bolas aí nessa lanchonete. Observa, foram 3 resultados diferentes. Aí novamente pode surgir a dúvida. Ah, mas o que eu faço agora? Agora você vai ter que somar. Por que somar? Porque ou o cliente compra um sorvete com uma bola, ou ele compra um sorvete com 2 bolas, ou ele compra um sorvete com 3 bolas. Se a gente usou o ou novamente, você vai ter que somar. 10 com 31 vai dar 41. 41 mais 30 vai dar 71. Então, existem 71 maneiras diferentes de se pedir uma casquinha nessa lanchonete. Estão conseguindo entender, gente? Eu espero que vocês estejam conseguindo entender a ideia. O segredo é esse, é você tentar detalhar as coisas que você está fazendo e pensar sempre nessa situação do e e do ou. Alguns de vocês que lembram um pouco dessa matéria devem estar pensando assim, tá, mas eu lembro que tinha uns casos mais complicados que envolviam a questão da ordem, se a ordem era ou não um fator importante. Como é que vai ficar isso? Segura aí que a gente vai ver essa parte ainda. Por enquanto a gente está no início, a gente está vendo como que funciona o princípio fundamental da contagem. Eu espero que vocês tenham entendido como que é essa ideia. Na descrição desse vídeo eu vou sugerir algumas questões que vocês já podem ir fazendo do nosso material e eu espero que vocês estejam conseguindo entender direitinho como que funciona. Eu vou te mostrar que a análise combinatória não é esse bicho de 7 cabeças que a gente acaba achando que é. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, curta, siga as nossas redes sociais, nosso Instagram, que está aparecendo aí na tela. Pode seguir o meu Instagram pessoal também, que lá também eu posto muita coisa a respeito de matemática. A gente está com um projeto também de mapas mentais, que ajudam na hora de você memorizar. Então faz isso, curte o nosso vídeo, segue as nossas redes sociais e compartilhe. Compartilhe para que as pessoas vejam que a análise combinatória não é tão complicado como parece. Um abraço e até a nossa próxima aula.